a gente estava pensando, né, qual que seria o primeiro tema? A gente falou, pô, vamos explicar o que a gente faz, né? E aí a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre como que a gente utiliza o Design Sprint aqui dentro da Ensaio. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio, estou aqui com o... Tudo bom, pessoal? Cris Fedrizzi aqui, Sales Designer na Ensaio. Galera, o objetivo que a gente tem com essas pílulas de inovação é trazer um pouquinho o que está por trás da inovação de uma forma bem direta, papo reto, a gente trazendo um pouquinho do que a gente faz e principalmente também trazendo conteúdo do que a gente vê acontecendo no mundo da inovação, para a gente falar sobre ela de uma forma bem desmistificada, um pouco com um olhar mais científico e para a gente explicar realmente o que isso significa, né? E a gente estava pensando, né, qual seria o primeiro tema? A gente falou, pô, vamos explicar o que a gente faz, né? E aí a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre como que a gente utiliza o Design Sprint aqui dentro da Ensaio. Então, eu só vou contextualizar rapidamente o que é o Design Sprint. O Design Sprint é uma metodologia que foi criada pela Google Ventures. Então, o Google Ventures, né, é um braço da Google que investe em startups. E eles viam lá na Google Ventures que as startups que eles investiam tinham alguns problemas e eles não conseguiam se resolver em curto espaço de tempo. E o que uma startup precisa é resolver esses problemas em curto espaço de tempo para elas sobreviverem. Então, eles passaram 8 anos criando um método que virou o Design Sprint, que junta a abordagem do design, ou seja, a inovação centrada no ser humano, com a abordagem ágil, ou seja, em fazer disso em sprints de uma semana. E é basicamente um processo, hoje já foi melhorado, então já existe o Design Sprint 2.0, que é o que a gente utiliza com os nossos parceiros, clientes, inclusive dentro da Ensaio. O Cris está aqui para contar sobre como que a gente fez isso na nossa área de growth. E basicamente tem 4 dias, um dia de descobrimento sobre o problema, entender o que ele significa, o segundo dia, criação da solução, terceiro dia, prototipagem da solução e quarto dia, teste, para que a gente tenha certeza da implementação. Mas, enfim, vamos parar de falar teoricamente. Eu acho legal, Cris, trazer um pouquinho de qual que era o contexto que a gente estava passando em growth, recente agora, e como foi passar por essa experiência, enfim, de uma forma bem aberta mesmo. Tá. E aí, pessoal, então o intuito da gente estar gravando esse vídeo também é mostrar o que a gente mesmo está fazendo, né? Os desafios que a gente passa aqui no Ensaio também. Então, o Design Sprint a gente fez reduzido, né? Foi de 2 dias. O desafio é muito comum, na verdade, na área de growth, né? Que é como que eu consigo fazer uma estratégia que faça mais sentido, né? Que esteja alinhado também com todos os stakeholders envolvidos ali. Até um desafio de um colega que estava conversando também, a startup dele está começando, ele já tem um produto e tudo mais, mas a gente sabe que é 50% produto, 50% né, growth. Então, inspirado nisso, a gente fez, o nosso momento na Ensaio era o seguinte, né, vamos falar do momento na Ensaio. A gente testou diversas coisas até esse momento, né, mas o nosso desafio a gente precisa ter um playbook mais, sabe, retilíneo, como diz o Pedro, um playbook mais retilíneo, que deixe uma estrutura pronta para dar tempo da gente testar, né, enfim, que esteja mais palpável, que é a abordagem do design, trazer né, um problema complexo para algo tangível, né? E foi exatamente isso que a gente fez. Então, esse era o cenário do Ensaio, e aí depois, então como é que foi essa jornada? Posso explicar como foi a jornada? Pode, aí só deixa eu trazer um ponto importante. A gente estava utilizando 6 canais de aquisição de leads com 2 pessoas trabalhando, ou seja, a gente está fazendo muita coisa para muitos produtos e a gente estava patinando um pouco em resultado, né? A gente tentava tirar resultado de todos os canais. E assim, a gente sempre falou de priorização, né? Desde o início. Aí você vê que a gente começa achando que está priorizando e aí cada vez mais foi priorizando mais. Então o Design Sprint foi muito bom para dar fazer a gente definir mesmo, sabe? Enfim, então, o que aconteceu? O primeiro dia, a gente começou o dia definindo o objetivo de longo prazo, então onde a gente quer chegar, né? No nosso caso não foi tão longo prazo, né? Foi de 6 meses. Foi de 6 meses, né? Mas, de qualquer forma, depois disso a gente mapeou
quais eram então as principais barreiras que a gente poderia enfrentar, que a gente iria enfrentar para chegar nesse objetivo, né? Mapeamos então as principais barreiras também. Depois disso, acho que esse momento foi muito importante, que vamos lá, vamos definir então quais são os nossos CNPs, né? Que isso em inglês é How Might We, né? Em português é Como Nós Podemos, né? Mas mais do que isso era ouvir cada um. Então como que você acha que a gente poderia alcançar esse objetivo? E aí um falava o que ele achava que tinha que mudar, que tinha que fazer diferente para a gente alcançar esse objetivo, e os outros ficavam em silêncio e anotavam em formato de CNP de como nós podemos, conforme os desafios iriam surgindo na fala daquela pessoa. Esse eu acho que é um dos exercícios mais importantes no Design Sprint, porque esse é um momento em que o problema ele já está pré-definido, e cada um consegue contribuir com a sua visão. O que acontece normalmente em brainstorms, etc., todo mundo fica defendendo o seu ponto de vista. E aí o que acontece? Vem alguém, tipo o diretor, o gerente, top-down, e fala assim, não, é essa visão, a gente vai trabalhar com isso. Só que nem sempre tem a visão correta. Então, no nosso nem caso, sempre é o principal desafio, né? Então o próprio processo do design te permite explorar vários desafios e depois convergir, né? Para os principais desafios. Então, só isso já ajuda milhares de pessoas em growth. Valeu. Beleza, aí depois disso então a gente construiu uma jornada de usuário, né, que no caso foi muito interessante, isso foi muito interessante mesmo, que é a jornada que o prospect passa. Então o que acontece no primeiro momento? Lógico que assim, já vou deixar a dica, né, o que seria perfeito assim seria trazer, né, o prospect para participar da jornada de usuário, mas mesmo assim, como eu já estou aqui lidando com prospecção, a gente está há um tempo batendo cabeça, a gente mesmo fez. E fez muito sentido também, porque depois eu validei essa jornada mesmo na prospecção, né? Enfim, então a gente construiu uma jornada de usuário de como eu iria atrás dos clientes e como que o cliente percorria essa jornada e colocamos então os principais CNPs, como nós podemos, os principais desafios dentro da jornada. Né? Então a gente conseguiu identificar onde que estava ali mais, né, os principais gargalos, onde que estava o gargalo. E aí, depois disso, então, no mesmo dia, o primeiro dia foi muito intenso, né? Tipo assim, o segundo também, mas o primeiro que a gente gastou muito desse criativo, né? Aí depois disso a gente definiu, então, qual o ponto de vista que a gente ia trabalhar. Qual que era o gargalo em si, qual que era o ponto de vista que a gente ia trabalhar. Beleza. Só uma coisa importante é que essa primeira etapa do Design Sprint, ela ajuda a gente a entender qual que é o problema correto. A gente estava trabalhando com 6 canais de aquisição e a gente trabalhava com o canal de aquisição na jornada completa do prospect. E aí a gente viu que o quê? Fazendo essa jornada, a gente identificou um ponto específico que a gente deveria trabalhar com 2 canais de aquisição. A gente falou, fica muito mais fácil agora a gente definir como que a gente vai utilizar esses 2 canais de aquisição do que necessariamente fazer o canal completo. Sim, exatamente. Então, assim, isso é muito bom, porque te ajuda a estar alinhado com todo mundo e já priorizar. Então, o design sprint, enfim, foi muito bom, assim. Mas beleza, a gente partiu para a ideação. Como que foi a ideação? Primeiro, vamos buscar referências de pessoas, porque, comenta aquilo lá que você falou, tem 2 caminhos para inovar, né? A inovação se pode fazer de 2 formas. Ou você busca uma referência de outro setor que conseguiu atingir o mesmo objetivo que você, e aí você traz isso para o seu setor. Então, por exemplo, sei lá, que a gente mesmo utilizou. A gente utilizou o setor de SaaS para ser uma referência do setor de consultoria que é o que a gente está hoje. E a segunda forma é você levar em consideração que o impossível é possível. E aí você fala, então, levando em consideração que o impossível é possível, como que a gente faz ele ser possível? Então, existem essas 2 formas de você inovar. Legal, então isso foi bem interessante você ter falado. Mas enfim, aí depois disso a gente então definiu e falou um pouquinho sobre essas referências, né? O que tinha de pontos em comum que a gente poderia levar em consideração, né? Aí depois disso a gente partiu para uma parte de sketch, que é onde, cara, papel e lápis mesmo, sei lá, caneta, qualquer coisa, e começa a rabiscar mesmo por alguns minutos, 25, 35, né? Não lembro especificamente quantos minutos foram. E aí depois do sketch você já tem mais ou menos a ideia de como que seria para chegar nesse objetivo, enfim, diante desse ponto de vista, né? E aí depois disso a gente definiu o conceito, cada um na sua, isso é importante, né? Falar. O processo de ideação, na segunda parte do primeiro dia do Design Sprint, ele é 100% individual, para respeitar realmente a criatividade de cada um.
De novo, vai fazer um brainstorming lá, alguém dá ideia, o outro fala, não, cara, isso aí não vai funcionar, não sei o quê. Você matou a criatividade da pessoa, ela sai do jogo. Então, cada um na sua, a gente cria 3 conceitos, cada um, né, a gente estava em 3, a gente criou 3 conceitos individuais de como que a gente solucionaria aquele gargalo que a gente achou no começo do dia. Então, em um dia do Design Sprint, a gente saiu de um problema mal estabelecido, né, mal criado, vamos falar assim. Sim. A gente identificou onde que era o nosso gargalo e criou uma solução para ele. Sim, no primeiro dia você já sai dali, pá, meu Deus, dá vontade de continuar. Assim. Aqueles conhecidos, né? E aí tem que virar os conceitos, você não pode olhar os conceitos ainda no primeiro dia. Então eu já tava, meu Deus, quero continuar aqui. Mas enfim, deixa virar os conceitos, não olha para os conceitos no primeiro dia. Acabou o primeiro dia, dorme, velho, porque, enfim, o segundo dia parece simples, mas é difícil, assim, de avançar, né? Porque é um dia de definição, né? Então, a gente começa, então, virando os conceitos, né? Vamos virar os conceitos e vamos fazer agora um heatmap. O que é esse heatmap? Explica. O heatmap basicamente você tem 3 formas de solucionar aquele problema, e aí todo participante da sprint vai colocar onde que ele vê que faz mais sentido a gente aplicar esses conceitos. Então, às vezes, por exemplo, tinha uma parte de um conceito que eu vi que não fazia sentido, então eu fui lá e não votei. E aí, numa outra parte que eu vi que fazia sentido, eu votei e falei, isso aqui é importante, por exemplo, falando sobre produção de conteúdo, etc. Né? E aí isso leva a gente a definir qual que é o melhor conceito que a gente deve trabalhar, fazendo alguns remendos, lógico, que foi o que a gente fez. Né? Então, a gente definiu um conceito assim, central que faria mais sentido, mas aí discutimos um pouco também, olhando para o heatmap, né, o que está mais marcado ali que pode fazer mais sentido, aí colamos algumas partes, enfim, aí definimos um conceito central. Definindo o conceito central, basicamente já está assim, direcionado em como é que você vai trabalhar. Mas aí agora o Pedro fez ali, como que a gente consegue então sair daqui executando? Então a gente conseguiu então definir quais são os próximos 6 passos, né, para conseguir executar isso que a gente está falando. Boa. E aí cada um foi lá e colocou os 6 passos, também fizemos um processo de votação de qual seria o conceito principal dos próximos 6 passos, né? Discutimos também e adicionamos ou tiramos algum passo ali que não precisava. E aí depois disso a gente estruturou basicamente como é que seria. Né? Isso. Então, basicamente, você termina a primeira metade do segundo dia já com 6 passos que você deve começar a executar, e aí na parte da tarde você detalha eles. No nosso caso aqui, um desses passos foi o estabelecimento do nosso funil de vendas, né, remodelado. Sim. Então a gente remodelou o nosso funil de vendas, a gente remodelou os conceitos do nosso conteúdo, que inclusive esse conteúdo é resultado disso. Sim. E os outros foram questões mais relacionadas à gestão de KPIs, OPIs, etc. Então, basicamente, no fim do segundo dia, a gente já saiu com um plano operacional. A gente só está operacionalizando agora. Sim, realmente a gente saiu com o plano tipo assim, definido e já na sprint já estava tudo pronto, basicamente. Tá? Então, basicamente, o que algumas empresas gastam 2 meses fazendo, a gente fez em 2 dias. Né? Eu já trabalhei com empresas em que definir o plano estratégico e tático demoravam cerca de 2 meses. A gente fez isso em 2 dias no Design Sprint. Sim. Então, cara, assim, eu considero um processo muito, muito bom. Ele não pode ser feito em qualquer situação, acho que esse é um ponto importante. Você tem que saber onde você quer chegar e já ter um certo market fit, mas, enfim, como a gente roda bastante Design Sprint, foram mais de, sei lá, eu perdi a conta de quantos Design Sprints a gente já rodou, a gente já ganhou esse conhecimento de medir o termômetro. Sim. Enfim, façam vocês, de verdade. Se não, se precisarem de ajuda também, pode contar com o ensaio, né? Acho que esse é um ponto. E espero ter ajudado. E se vocês tiverem dúvidas também, aciona a gente aí no LinkedIn. Boa. Qualquer coisa assim, a gente estamos juntos. A gente vai deixar aqui os nossos LinkedIns, o meu do Cris, que é bem ativo, enfim, todos os nossos contatos pra gente bater um papo. E a ideia dessas pílulas de inovação é exatamente essa, a gente ir trazendo conteúdos em pílula para tangibilizar um pouco mais o que a gente fala como inovação. Né? Então a ideia é a gente trazer como que a gente cria protótipo, como que a gente faz processo de ideação, explicando o processo de ideação, etc. É isso? Fechou? Fechou. Valeu, Cris. Valeu! Um abraço.